Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, realiza a vistoria de terrenos abandonados ou não que apresentam acúmulo de lixo por meio de denúncias e busca ativa. O proprietário do imóvel que apresentar essas condições pode ser penalizado. A sujeira pode atrair diversas doenças à população. Diariamente, os agentes de endemias estão nas ruas. De porta em porta, eles repassam as orientações necessárias para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Eu aqui sempre eu tô fazendo o meu lado, né. Minhas plantas eu agoo, né, não fica água parada nem nada. As coisas, balde, essas coisas assim, eu viro tudo, não deixo nada para pegar água nem ficar, né. É garrafa, é tudo, eu tampo, eu emborco. Sempre Segue assim, todas as com orientações. certeza. Sempre fazendo o meu lado, né. Bem, nesse momento nós não estamos adentrando dentro dos domicílios, por motivo de segurança, né? Devido a essa pandemia, nós estamos resguardando os moradores e nos resguardando, e até nossos familiares também. No caso que a gente, ao entrar no domicílio, nós verificamos a parte externa só, ou seja, a parte da frente da residência e a parte do quintal, orientando a todos os moradores, se tiver alguns depósitos inservíveis, fazer a eliminação do mesmo, fazendo as pesquisas também em depósito de tambores, cacimbas, e orientando só sobre a caixa d'água, porque no momento nós não estamos fazendo tratamento em caixas d'água, nós estamos dando só orientações. Então, nesse tipo de depósito que a gente examinamos, tambores, cacimbas, nós orientamos aos moradores a fazer a limpeza nos mesmos, ou seja, não só acumular aquela água dia a dia. Uma vez ou 2 vezes por semana, fazer a limpeza no mesmo, passando uma esponja como detergente e examinando a água sempre que possível. E eliminá-lo até o nosso retorno, a nossa visita. O morador é como se fosse o agente voluntário. O agente ainda dá outras dicas importantes. Nesses depósitos que a senhora utiliza essa água para estar aguando as plantas, fazer uma limpeza aqui na sua parte aqui de fora aqui da sua residência, a senhora tenha bastante cuidado para não deixar mais de 7 dias, entendeu? Tá certo? A senhora procura eliminar essa água direto e à noite a senhora procura virar o recipiente, tá bom? As ações que são planejadas pelo Comitê de Enfrentamento às Arboviroses também contam com o apoio da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS. Nesse ano foram realizadas 96 fiscalizações, com 29 autuações. A gente teve essas restrições, mas a gente não parou nossa atividade. E a gente, obviamente, a gente busca cada vez mais, já tem uns 3, 4 anos, a intersetorialidade, né? Então, isso começou com a formação do comitê em 2017, onde a gente envolveu não só a saúde, mas todas as secretarias da prefeitura, o próprio Paço Municipal, para que cada um pudesse fazer ações diferenciadas dentro da sua realidade no combate às arboviroses. A gente tem feito um trabalho muito interessante e muito produtivo com a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização, onde a gente junta as nossas orientações, que muitas vezes, principalmente nos locais comerciais, as pessoas não seguem tanto e continuam deixando ali como um abrigo de foco. E quando a gente junta com a AGFIS, a gente indica o que a gente encontra, qual é a falha, e a AGFIS conversa, levando os aspectos legais de fiscalização. Então, muitas vezes, só essa notificação da AGFIS, essa orientação de que aquilo pode ser considerado uma infração, já muda totalmente a forma que esse proprietário do imóvel tem de encarar. Então, realmente, ele faz a limpeza, ele corrige as falhas que são encontradas e possibilita, obviamente, a eliminação, vamos dizer assim, de forma persistente e definitiva desses focos. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Liana Campos, que é gerente de elaboração e planos de fiscalização da AGFIS, e o Nélio Moraes, que é coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Ô Nélio, esse trabalho continua sendo de extrema importância, principalmente nos bairros periféricos da cidade, para manter realmente esses índices dessas arboviroses em baixa aqui na capital, né? É fundamental. Isso é muito estratégico, sobretudo num momento como esse, que você tem a escassez de chuva. Então, a hora principal de você resolver grande parte desses problemas, sobretudo dos criadouros que estão expostos ao céu, né, e à própria chuva, é nesse momento, agora de outubro até dezembro.
que em janeiro a chuva já começa a cair. E esses criadouros, eles estão normalmente impregnados com ovos do mosquito, com ovos do vetor, que estão viáveis por mais de 400 dias. Imagine você, eu posso ter aqui em alguns depósitos ovos ainda do final do 2019. Bastando o quê? Esperar a caída da chuva, a água acumular para esse ovo eclodir a larva e dentro de um prazo de 8, 10, 12 dias nós já temos mosquitos adultos voando com capacidade de transmissão da doença. Então, essa é uma área extremamente estratégica para que a gente possa manter um nível de controle dessa grande ameaça no Brasil e nos países tropicais e subtropicais do mundo, que são as arboviroses. Ô Nélio, esse período da pandemia do coronavírus acabou sendo um desafio ainda mais para os agentes de endemias, no sentido de tentar manter esse trabalho de monitoramento nos domicílios. Com a pandemia, foi necessário haver um recuo nesse trabalho por causa da questão do contato. Isso atrapalhou, de alguma forma, o cronograma de visitas, o fato de você ter que atingir, né, dentro do calendário da vigilância em saúde, cobrir todas as casas? Com toda certeza, limitou muito nossa ação de trabalho. Ou seja, a visita, a observação do espaço interno do imóvel, ela é fundamental. Porque é nele que você encontra 80% dos focos de aédio. Tá? Mas não deixamos de trabalhar. Todos os logradouros públicos, né, todos os terrenos baldios, todas as praças, todos os parques, a questão das próprias sucatas, nos pontos estratégicos, como são chamados, né, eles foram devidamente trabalhados. Mas nós fizemos um trabalho com a população da seguinte maneira: uma abordagem na calçada das residências para o proprietário, mantendo-se aquela distância, né, de segurança em relação a riscos de transmissão do Covid-19 e colocando que ele agora seria definitivamente o seu agente de endemias, esse proprietário do imóvel. Que ele vá ao seu espaço interno, à sua residência, aos seus cômodos, observe se por acaso existe algum nível de criadouro, algum armazenamento de água que possa estar oferecendo risco. Então ele adentrava a residência, fazia a sua própria observação interna e retornava para dizer o que tinha encontrado. Se estava tudo bem, ótimo, excelente. Se não, era indicado e sugerido realmente que ele tomasse alguma atitude, alguma ação na eliminação desse criadouro. Isso foi muito importante, esse diálogo com a sociedade, porque repassou para ela também um nível ainda maior de responsabilidade. Não apenas atribuí-la ao agente de endemias em si, mas também atribuí-lo a você, cidadão, com direitos e com deveres. Ô Liana, a gente sabe que a questão do acúmulo de lixo sempre gera uma preocupação muito grande nas autoridades de saúde pela a possibilidade de disseminação de doenças, principalmente a questão das arboviroses. Como é que a AGEFIS tem atuado no sentido de coibir, de combater a criação desses pontos de lixo, principalmente em residências, né, que muitas vezes imóveis que estão abandonados, né, ali pelo proprietário, e a população acaba tornando aquelas áreas ali pontos de acúmulo de lixo? A AGEFIS ela trabalha com diversas vertentes para o combate às arboviroses. Nós temos um trabalho conjunto com os agentes de endemias da SMS, nos quais a gente fiscaliza os pontos estratégicos, que são os locais que já têm reincidência de focos de vetores. Tá? Então, nesses locais, quando o agente de endemias identifica novamente um foco, a AGEFIS lavra alguma notificação ou auto de infração, dependendo do histórico daquele estabelecimento. Nós atuamos também nos imóveis, estabelecimentos comerciais e nos terrenos abandonados, né, chamado comumente de terreno baldio. Nesses locais, como não tem nenhum responsável no local, nós fazemos a identificação do proprietário junto à CEFIN, a Secretaria de Finanças do município, e nós enviamos uma autuação via correio com aviso de recebimento. Com esse protocolo, a gente consegue ter a confirmação de que aquele documento que foi enviado foi recebido pelo responsável. Como é que a AGEFIS ela faz essa visita? É através de denúncia? É através do agente de endemias que identifica ali o foco? Como é que é o raio de ação de vocês? Diariamente, nós temos equipes fiscalizando os estabelecimentos comerciais de Fortaleza. Então, faz parte da fiscalização a verificação de algum indício que possa ter a proliferação de arbovirose naquele local. Então, isso já é padrão de todas as nossas equipes. Nós temos um trabalho à parte, que é com os agentes de endemias nesses
pontos estratégicos, que esses locais são repassados pela SMS para a gente, e vai uma equipe da AGEFIS e uma equipe de agente de endemias ao local. Ô Nélio, esse trabalho aí é fundamental, né? Porque quando há uma identificação de um local que muitas vezes, já de forma reincidente, gera esse acúmulo, é natural que ali seja um polo, vamos dizer assim, uma região produtora, digamos assim, de vetores que pode causar muitos problemas ali para aquela região, né? Com toda certeza. Então, daí a importância fundamental do Comitê Intersetorial, que está aqui com nossa amiga Liana, grande batalhadora na AGEFIS, como Secretaria de Educação, do seu grande trabalho desenvolvido em parceria conosco, da Saúde de Fortaleza, da Secretaria de Conservação e Serviço Público, porque ela praticamente é quem remove esses criadouros na cidade, com o trabalho de limpeza e, sobretudo, dos pneus inservíveis também. A Secretaria de Conservação e Serviço Público tem caminhões destinados especificamente para isso. Isso é uma atitude realmente muito importante. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, diante de todo o movimento ambiental da cidade, sempre envolver a questão dos riscos das arboviroses. Então, esse comitê ele foi implantado em abril de 2017, frente à grande adversidade que tivemos da chikungunya naquele momento na cidade de Fortaleza, e ele continua, já tem a sua 52ª reunião, realizada na semana anterior. Mensalmente, ele se reúne. Se a situação torna-se mais grave, ele passa a ter reuniões quinzenais ou até semanais. E as demandas, elas são orientadas de acordo com a especificidade dela. Então, eu tenho os pontos estratégicos de Fortaleza. O que é um PE? É uma sucata, é uma borracharia, é um cemitério. E aí temos uma parceria direta com quem? Com a AGEFIS. E a Liana é a pessoa que faz essa intermediação junto conosco, para que a gente possa interceder no comércio, que a gente possa interceder nessas áreas, inclusive os pontos estratégicos, que é em torno de 1.500 a 1.600 na cidade de Fortaleza, são visitados quinzenalmente. Não podemos passar mais do que 15 dias sem visitá-los, porque o risco e a vulnerabilidade é muito grande. O índice de infestação desses PEs, ele flutua em torno de 4%. É muita coisa. É um potencial de vulnerabilidade alto. O que é considerado um ponto estratégico, Nélio? Pontos estratégicos são aquelas áreas destinadas a um determinado tipo de comércio, que é muito comum nas nossas cidades brasileiras e aqui em Fortaleza. Tipo, por exemplo, uma sucata. Uma sucata vai armazenar de tudo que é material, com toda a possibilidade de quê? De armazenar água nesses materiais. E aí se tornar focos. Nós temos sucatas em Fortaleza que são consideradas as maiores da América do Sul. Fortaleza é conhecida, inclusive, por isso. Então, esse é um ponto estratégico. Borracharias, pneus e caixas d'água são os maiores, na realidade, criadores e mais importantes criadores da Aedes aegypti. Isso já são pesquisas antigas da Fiocruz que demonstram realmente isso. Então, essas borracharias elas têm que ser visitadas quinzenalmente. E tantos outros, como os próprios cemitérios também. Né? Você observa, o cemitério tem aquele hábito justamente daqueles locais, de aqueles jarros. E aqueles jarros muitas vezes estão virados, não estão com terra, acumulam água e de repente você encontra focos nos nossos cemitérios também. Então, esses pontos estratégicos são trabalhos prioritários do controle de arbovirose na cidade de Fortaleza. Liana, quais são as irregularidades mais encontradas pelo pessoal da AGEFIS quando fazem realmente essas inspeções nesses pontos considerados estratégicos? Bom, nesses locais é muito frequente a gente encontrar que não há coberta, né? Então, quando ocorre a chuva, aqueles materiais inservíveis ou que podem acumular água, acumulam água, né? E por isso se torna um ponto estratégico. A gente encontra também os terrenos sujos, né? Sem a devida manutenção. Nos estabelecimentos, a gente encontra também que a caixa d'água não está vedada. Alguns locais que tem piscina, a piscina não está tratada, não está limpa, ou quando ela não está sendo usada, ela deve estar vedada, então a gente encontra a situação exatamente o contrário. Então, essas são as principais não conformidades que a gente encontra durante a fiscalização. Olha, mesmo com poucas chuvas, a prevenção às arboviroses deve permanecer constante. Em tempos de pandemia, a população deve manter os cuidados em dia para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Nesse segundo semestre, dessas doenças aí que eu citei, são causadas pelo mesmo mosquito transmissor. Qual é a maior preocupação em relação ao mosquito Aedes aegypti? O que é necessário fazer nesse segundo semestre para a gente evitar maiores problemas, principalmente quando chega a quadra chuvosa? Esse período do ano, historicamente, é o período que você tem o menor número de casos.
o vetor perde força de transmissão, ele perde densidade na realidade, porque o ambiente climático não é bem favorável a ele. Tá? Então não existe, sobretudo, uma questão chamada umidade, que é aquela tríade calor, chuva, umidade é fundamental, por isso que ele se prolifera mais no primeiro semestre. Em consequência dessa proliferação maior, a carga de transmissão no primeiro semestre é sempre maior, mas muito maior do que o segundo. Então, no segundo semestre, onde você tem casos residuais, eles são extremamente importantes, porque ele está apontando para um cenário que está bastante negativo, onde o normal praticamente seria quase não ter caso. Então, essas áreas são chamadas áreas mantenedoras, nós temos uma atenção muito especial. Nós sabemos quais são os bairros da cidade que mais apresentam problemas por uma série de fatores. Nas arboviroses, sobretudo na dengue, que é mais estudada, né, nós não temos questão unifatorial, são questões multifatoriais. Uma cidade como Fortaleza, de 2.600.000 habitantes a mais, tá? Com todas as suas heterogeneidades, você tem que trabalhar cada setor, às vezes até cada bairro, de uma forma diferenciada do outro, para que você possa realmente obter respostas. Então, o que é que nós temos que fazer? O que já estamos fazendo desde 2015. Operação Inverno. Essa Operação Inverno, ela se antecede à chuva, no período de outubro a dezembro, com carga máxima de trabalho de novembro a dezembro, para quando em janeiro caírem as primeiras águas, você já está, de certa forma, organizado. E aí você vai agir mais pontualmente em determinados setores. E o que é bom dizer? Agora, 30 de setembro, nós fechamos praticamente o ano de 2020. E, felizmente, né, ficamos muito orgulhosos disso, e pela população de Fortaleza, nós estamos há 8 anos na cidade de Fortaleza sem nenhuma grande epidemia de dengue. Isso é muito importante, porque o cenário brasileiro de 2013 a 2019 foi o mais crítico na história da dengue dos 34 anos da enfermidade no Brasil. Foram as 4 maiores epidemias do país. E Fortaleza atravessou esse cenário realmente de uma forma extremamente razoável, ainda com seus problemas, ainda com nossas limitações no Sistema Único de Saúde, mas isso foi uma conquista muito importante para nós. Agora, é o que falamos sempre, não existe guerra vencida, você vence batalha, cada ano é uma batalha diferente. 2021 já temos o cenário do sorotipo 2 como uma ameaça concreta realmente a um risco de epidemia. Pois é, Nélio, eu queria exatamente tocar nessa questão de que assim, esse combate, essa prevenção à incidência do mosquito Aedes aegypti já é conhecido da população. Por que ainda ocorre de nós termos, às vezes, áreas da cidade, bairros onde a incidência é maior? É um certo relaxamento por parte de moradores daquela região nos cuidados que precisam ser tomados? É como te falei, isso é uma série realmente de fatores, mas as condições sociais e econômicas, muitas vezes, também ela prevalece, né? A questão da limpeza, a questão dos hábitos educacionais, né? Porque dengue ou as arboviroses são doenças de caráter educacional e ambiental. Né? Então, cada um tem que fazer o seu dever, cada um tem que incorporar para si. A cidade de Fortaleza vem participando efetivamente, cada vez mais, com a população entendendo esse processo. Mas existe um segmento resistente. Você observa isso quando você faz os levantamentos de índice, são 4 durante o ano, chamado Lira, tá? Aquele imóvel que positivou anteriormente, ele tem uma tendência a voltar a positivar. Então, você vê que isso é uma questão de ordem educacional daquele espaço, daquela pessoa proprietária daquele imóvel, e não atender realmente, não se sensibilizar. E você usa de diversos mecanismos, como, sobretudo, a mobilização social e a educação em saúde. Nosso grupo de mobilização social e educação em saúde produz 40 mil eventos ao ano, entre gincanas, passeatas, teatros, tudo que possa fazer para a população se sentir, né, envolvida e comprometida com esse cenário. Então é um desafio enorme, é o maior desafio sanitário ainda do mundo, né? São mais de 2 bilhões e 500 mil pessoas expostas todos os anos, né? Com taxa de letalidade que também preocupa, para que nós possamos cuidar. E esse ano foi um ano atípico, porque a nossa grande preocupação na saúde de Fortaleza é termos concomitantemente uma epidemia de dengue junto com a pandemia do Covid. Não tem sistema público de saúde no mundo que resistisse a um processo como esse. Isso seria gravíssimo, seria um tormento para todos nós, uma desestruturação completa. Mas nós atuamos com muita responsabilidade e, felizmente, atravessamos o ano sem epidemia de dengue. Liana, o trabalho que a GEFIS ela realiza exatamente nesses locais, nesses pontos estratégicos, a partir do momento em que é constatada uma irregularidade, há uma orientação ali para o proprietário, para que ele não venha
a repetir aquele mesmo problema, aquela mesma falha? E como é que fica a questão da punição? Há uma autuação já no primeiro momento, no primeiro caso que é diagnosticado? Sim. Quando a gente faz a fiscalização nos terrenos, eles devem estar fechados, né, limpos, fechados que eu digo murado, né, limpos, com a drenagem realizada, sem acúmulo de resíduos, né, de materiais inservíveis, exatamente para não favorecer a proliferação das arboviroses. Então, quando a gente se depara com um cenário completamente diferente do ideal, os nossos agentes, eles procedem com a lavratura de um auto de infração, certo? Essa autuação, ela é grave pelo Código da Cidade, né, que é a Lei Complementar 270 de 2019, e ela tem como uma das penalidades possíveis a aplicação de multa diária, além de reposição, reparação e reconstituição do local. Como é que é definida a questão do valor da multa? A infração, ela é calculada a partir do desrespeito ali, da falha cometida ali pelo proprietário do estabelecimento? Como é que é calculada essa questão do valor? Bom, essa autuação, como ela é grave, ela vai de R$ 90 até R$ 14.400 e é verificado a capacidade econômica do infrator, a reincidência, atenuantes e agravantes. Então, a gente verifica todo o cenário, né, daquele estabelecimento para arbitrar o valor da multa, né? A gente tem uma junta de análise e julgamento de processos que faz o julgamento desses autos de infração que são lavrados em campo. A questão da reincidência pode agravar muito a situação de determinados comércios, de determinados estabelecimentos, porque muitas vezes a gente sabe que há locais da cidade que aquele problema é bastante reincidente e isso pode gerar para o proprietário uma infração, uma punição ainda maior, né? Certamente, a reincidência é um dos itens que é caracterizado como agravante da infração. É comum, Nélio, de se encontrar locais, pontos da cidade onde esse problema é recorrente? Sim, nós temos áreas realmente específicas. Algumas delas, por exemplo, né, construção civil, né, que afeta, sobretudo, muito mais a Regional 2, que é a regional que tem maior força, né, nessa área, né? E nós temos, às vezes, já chegamos em Fortaleza a ter momentos de termos 13% de infestação na construção civil. E o que se fazer? Uma parceria muito salutar com o Sinduscom, tá? Chamando a responsabilidade para todos, diálogo, conversas, apresentações, sensibilização, esse 13% caiu para 4%. Né? Ainda é muito, mas o que nós tínhamos era um potencial de risco enorme nessa área de construção civil dentro da cidade de Fortaleza. A mesma coisa fizemos com o Sindicato dos Condomínios, que tem 400 mil imóveis sob sua tutela. Também uma forte parceria com esse sindicato. Então, são setores específicos na área privada que não pode estar desvinculado da questão pública sanitária maior. Tá? Porque se o nosso comitê ele é importantíssimo, e tivemos a honra de, em 2018, esse comitê ter um prêmio nacional, uma premiação nacional no Congresso Conasems, e gerou-se um documentário que percorreu todo o país, como uma área de atuação, como uma experiência bem-sucedida desse comitê. Nós dependemos também do setor privado. O setor privado tem que estar junto de nós, o público privado tem que fazer essa sintonia para que a gente alcance realmente respostas, porque a questão ela é muito ampla, ela é muito complexa, não dá para tratar de forma isolada, é apenas isso ou é apenas aquilo, não. É um conjunto de fatores que vai fazer justamente com que haja diferença. Olha, a fiscalização da AGEFIS atua mediante denúncias e também por busca ativa, com o monitoramento dos bairros. De acordo com o Código da Cidade, deixar de manter limpos, drenados e fechados os terrenos edificados é infração considerada grave. Liana, ainda tem muito proprietário de estabelecimento que comete ali determinada irregularidade, ainda existe aquela argumentação de dizer que não conhece o que diz a legislação? Nós nos deparamos com isso todos os dias, Rogério. É muito comum e para você ter uma noção, de 2019 até 2020, a gente fez 1.927 fiscalizações entre terrenos, estabelecimentos e imóveis. E dessas, nós fizemos 814 autuações. Então, é um índice muito elevado ainda de estabelecimentos e de proprietários de terreno que insistem em descumprir a legislação municipal. Isso, Nélio, é um prejuízo, vamos dizer assim, incalculável, né? Porque a partir do momento em que um determinado estabelecimento, ele de forma reincidente, vai cometendo aquele mesmo tipo de irregularidade, aquela área ali sempre acaba sendo muito, muito punida, muito atingida
as consequências geradas ali por um polo produtor de vetores, né? Com toda certeza. Por quê? Porque é uma área que tem um fluxo de pessoas intenso. Você tem um foco numa residência, ele tem uma limitação, mas um foco numa área comercial da cidade realmente é muito dramático, vamos dizer assim, em relação à possibilidade de uma força de transmissão maior. Inclusive, isso é uma coisa que parte também de nós, porque nós temos que ser exemplos. Sistema público, né? Fortaleza hoje tem algo em torno de 800 equipamentos, né? A sua prefeitura, né? Só a educação tem mais de 500 equipamentos educacionais. Então, nós temos que, na nossa casa, fazermos o nosso dever de casa, considerando que toda semana o dia D. Então, a educação tem seu dia D na semana, a saúde tem o seu dia D e assim sucessivamente, porque essas áreas são áreas de grande fluxo de população. Consequentemente, se você tem foco nessas áreas, a tua força de transmissão, ela se potencializa muito mais do que, às vezes, apenas um imóvel isolado numa casa. Em relação às arboviroses, hoje o que é que preocupa mais a Secretaria Municipal de Saúde? A gente ainda tem um quadro aí de pandemia da Covid-19, com uma situação já mais ou menos dentro do controle, mas em relação às arboviroses, o que é que preocupa mais a SMS aí para até o mês de dezembro e o início do ano de 2021? O importante, né? A questão do acesso do agente de endemias ao interior da residência, né? Nós estamos cumprindo o protocolo corretamente pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Ministério da Saúde. O Brasil está adotando esse protocolo. O levantamento de índice, que nesse mês de outubro ele é estratégico para o Brasil definir quais são as áreas mais vulneráveis do país, as principais cidades mais vulneráveis, inclusive isso é lançado anualmente pelo Ministro da Saúde, né, em cadeia nacional, etc., tá? Não vai poder ser realizado na sua totalidade, porque nós não temos esse acesso a esse imóvel. Então isso mascara um pouco o retrato e a transparência que você possa ter de como você intervir melhor. Você terá, sim, os logradouros públicos, a área externa dos espaços da residência, conforme foi mostrado, inclusive, na matéria, mas isso vai ser uma limitação. E para a região Nordeste, para a cidade de Fortaleza, qual é a nossa maior ameaça? O retorno do sorotipo 2. O sorotipo 2 retornou em 2019, depois de 10 anos sem força de transmissão, no Brasil e na cidade de Fortaleza. Esse ano, de 21 isolamentos virais que nós já realizamos nessa cidade, 14 já foram pelo sorotipo 2. Então, ele já está instalado, o sorotipo 1 começa a perder forças, tá? E o sorotipo 2 ele irá ocupar esse espaço agora. Isso é natural, acontece muito realmente na questão da dengue. Tá? Então, a grande ameaça concreta que nós temos da nossa cidade, Fortaleza, para 2021, o sorotipo 2, a sua carga, a sua força de transmissão, porque ele já foi capaz de fundamentar epidemias preocupantes em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, inclusive na cidade de Fortaleza, com o seguinte agravante: há uma tendência do sorotipo 2 causar uma clínica normalmente com uma tendência mais grave do que os outros sorotipos. Então temos que estar muito alertas em relação a tudo isso. Fortaleza está num cenário considerado, vamos dizer, confortável dentro do estado do Ceará e fazendo um comparativo também em relação a outras capitais brasileiras? Com toda certeza, né? Quando nós chegamos em 2013, Fortaleza era a líder brasileira de casos de dengue, tá? Com as suas maiores epidemias concentradas no ano 2008, 2011 e 2012. Um desafio enorme, né? Reativar todo um processo de trabalho para estarmos nesse cenário que estamos hoje. Então, quem dominou nesses 8 anos, como capital brasileira, os casos de dengue e liderança? Goiânia, capital de Goiás, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a cidade de Brasília, Distrito Federal, e a cidade de Belo Horizonte, que teve, em 2019, praticamente 100 mil casos de dengue. Se você somar todos os casos de dengue de 2013 até 2020, eles não chegam a 90 mil. Em 8 anos. Tá? Isso com a conquista, com muito esforço, com muita seriedade, com muita luta para nós atingirmos esse objetivo. Mas é aquilo que eu digo, nada está ganho. Ganhamos apenas batalhas. Todo ano nós temos um cenário diferenciado e que nós temos que estar cada vez mais preparados para enfrentarmos realmente esse desafio que é enorme para todo o Brasil. Liana, como é que está o calendário aí de visitas da AGFIS até o final do ano? Já foi retomado em 100% essas visitas aí dentro desse cenário aí da Covid-19? Bom, Rogério, aos poucos a gente está retomando as outras fiscalizações, porque de março
Até agora, setembro, nós estávamos muito focados no enfrentamento à Covid, né, fazendo diversos tipos de fiscalização e de ações de conscientização à população. Então, assim, a gente já retomou a fiscalização em estabelecimentos, em imóveis e terrenos, né, que a gente faz isso diariamente. E falta a gente retomar as ações com os agentes de endemias, que é para fiscalizar os pontos estratégicos, né? Isso é uma conversa que a gente precisa ainda retomar com a SMS, para que o mais brevemente possível a gente retorne, porque a gente entende que isso é uma fiscalização importantíssima e que ela deve acontecer na cidade de Fortaleza. Reforça aí para o nosso telespectador quais são os canais aí da AGFIS, para quem quiser realmente denunciar algum ponto de acúmulo de lixo, seja em terreno baldio, ou seja de algum estabelecimento que não esteja cumprindo aí as regras. Quais são os canais aí para fazer esse tipo de denúncia? Bom, a AGFIS tem diversos canais para acolhimento de denúncia da população. Nós temos a Central 156, nós temos o aplicativo Fiscalize Fortaleza, que está disponível para as plataformas Android e iOS. Nós temos as ouvidorias da AGFIS e de seus núcleos nas regionais. Nós temos o site, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Nélio, a Vigilância em Saúde também tem canais aí de comunicação que podem ser acionados aí pela população, né? Com toda certeza. E a nossa ouvidoria da Prefeitura, tanto com a da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, está apta e recebe permanentemente. Tem meses que nós chegamos a receber 400 denúncias. Tá? E vamos realmente investigar uma a uma as que têm procedência e adotarmos realmente as medidas cabíveis para que a gente possa realmente corrigir. E nós pedimos sempre à população que cobrem de nós. Nós somos servidores públicos, nós estamos para servir a população. Essa é a nossa missão. Façam também a sua parte. E tudo que encontrar de forma incorreta, por favor, busque sobretudo a regional. A sua regional, porque a sua regional, a sua prefeitura, no seu bairro, na sua área. Nós temos estruturas no nosso programa de controle em todas as regionais de Fortaleza. Agimos através delas. Nélio, Liana, muito obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza. Parabéns aí por esse trabalho integrado aí da fiscalização com o trabalho preventivo aí da Vigilância em Saúde, porque o objetivo realmente é garantir mais saúde para toda a população de Fortaleza. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigado. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só.